é o livro onde mais aparece a palavra anjo. É o livro de Apocalipse. Então nós vamos hoje trabalhar com bastante textos do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 16. Do livro de Apocalipse, o livro da revelação. Nós estivemos aqui nos primeiros 4 domingos falando sobre os anjos de Deus, não é isso? Quarto, quinto e hoje, quinto, sexto e hoje o 7º domingo, estamos falando sobre os anjos caídos, os demônios e a figura desse anjo que caiu chamado Satanás, né? Capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, repita comigo, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de engano, espíritos imundos, a Bíblia classifica e chama esses espíritos de demônios, operadores de sinais. Sinais aqui é milagres. Olha só, aqui você está falando, irmãos, acerca do período da grande tribulação, a intensidade, né? Os demônios, Satanás já trabalha com falsos sinais, sim ou não? Para enganar as pessoas. Só que no período da grande tribulação isso vai se intensificar muito mais. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesses 2 versículos. O versículo 13 diz que João via sair da boca do dragão, que é da Satanás, da boca da besta, né, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é um terceiro elemento, a trindade satânica. Esse falso profeta, os estudiosos acreditam que eles serão um indivíduo, serão uma espécie de porta-voz, né, do anticristo, da besta. Então será um sujeito também usado por Satanás. Então temos uma trindade diabólica: Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que seria uma espécie de indivíduo religioso que vai conseguir também ajudar o anticristo, convencer as pessoas, o mundo, a se prostrar e adorar o anticristo, ok? Então João diz que ele diz que viu sair da boca do diabo 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? É interessante, né, irmãos? Esse texto aqui nos remete a Êxodo capítulo 8, né? Que fala sobre as pragas do Egito. Não sei se você lembra. A segunda praga do Egito foi a praga das rãs. Percebe? A segunda praga do Egito foi a praga das rãs. E se você perceber, se você for lá para o texto, capítulo 8 de Êxodo, diz a palavra de Deus que quando Deus manda a segunda praga, os falsos profetas, os falsos mágicos, né, que ficavam ao lado de Faraó, aqueles endemoniados que ficavam do lado de Faraó, eles tentaram copiar também essa praga. E diz a Bíblia que com recursos da mágica, os recursos das mágicas do Egito, eles conseguiram também copiar e imitar, para tentar passar para Faraó o seguinte: ó, esse tal de Moisés aí, ele fez mandou essa praga de rãs, mas a gente também consegue. Não é nada o Deus dele que está mandando isso. Ou seja, foi uma tentativa de tirar o crédito de Moisés diante de Faraó. Então percebe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Satanás, desde o tempo lá de Faraó, ele sempre tentou imitar a Deus. Ele trabalha com imitação. Uma das suas artimanhas é a mentira e a tentativa de imitar a obra de Deus. É por isso que tem tanta gente, irmãos, confusa. Por exemplo, se você botar num vídeo no YouTube, lá na internet, onde mostra, por exemplo, o camarada sapateando. Você já viu já, né? O camarada sapateando reteté, né? Ele rodopia. Tem um vídeo na internet de um camarada, uma senhora de idade, bota um camarada de 120 quilos nas costas e começa a rodopiar. As pessoas estão confusas, porque se você for ler o comentário, algumas pessoas vão dizer assim: ridículo, isso não é de Deus, né? Outras pessoas vão defender, não vão? Não, olha, isso é uma ação do Espírito Santo. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer.
Nós não podemos nos encontrar falando mal, ou atacando, ou rechaçando. São homens de Deus, percebe? Ou seja, essa é a intenção de Satanás: imitar a obra de Deus e trazer confusão no meio do povo de Deus. Não há um consenso. Você pega 10 crentes, os 10 vão ter opiniões diferentes. Você lê 10 comentários acerca daquele vídeo, todos os crentes que entraram e comentaram, eles não têm um consenso. Os 10 não vão dizer é do diabo, e não vai ter os 10 dizendo é de Deus. Vai ter sempre pessoas ali se degladiando, uma defendendo, dizendo que é Deus, que é o agir, que é o mover do Espírito, e outra vai dizer que é uma ação do diabo. Queridos, eu penso que nesses últimos dias, para que nós não sejamos enganados pela ação do diabo, pelo engano e mentira do diabo, porque o diabo trabalha com imitação, o único recurso, mas a gente sabe, pastor, se é de Deus ou não é, se apega à verdade, se apega a Jesus Cristo, amém, irmão? Se você se apegar à verdade que é Jesus Cristo, você não será enganado, querido. Ame a palavra de Deus. Lá o Provérbios vai dizer: se apega à verdade, não há vendas. Não abra mão da verdade, da palavra de Deus, amém, igreja? Não abra mão. As pessoas estão confusas, porque elas estão fazendo da experiência, da sua experiência. Eu vi o anjo, eu tive o sonho, eu recebi a revelação, eu recebi de Deus, eu fui no inferno em espírito, fui arrebatado, fui ao céu. As pessoas estão fazendo das suas experiências doutrina para a igreja. Não. Quando muito, sirva de testemunho, e olhe lá. Doutrina para a igreja, regra de fé para a igreja são as Sagradas Escrituras, amém, meu irmão? Nós não podemos fazer dessas experiências regra de fé. Por exemplo, quando eu estou pregando aqui, nós trazemos exemplos, né? Exemplos do que nós ouvimos, do que nós vimos, do que nós vivenciamos. Perfeito? São exemplos, são princípios. Perfeito? Por exemplo, tem gente que dorme bem. Se dormir 3 horas por noite, ela dorme muito bem. Não é verdade? Tem gente aqui que dorme 4 horinhas. Tem irmão que já chegou para mim e falou: pastor, se eu dormir 3, 4 horas, eu estou bem fisicamente. Eu encaro o dia todo de trabalho. Irmão, parabéns para você. Eu não consigo fazer um negócio desse. Se eu dormir 3, 4 horas por noite, eu vou ficar irritado, chato pra caramba. Olha, eu vou ficar irritadíssimo demais. Se você me perguntar quanto é 2 mais 2, eu vou dizer 5, que eu não vou raciocinar direito. Perfeito? Então o princípio de que eu preciso dormir 8 horas de verdade serve para mim. Para o irmão, para ele é muito. 4 horas, 5 horas é o suficiente. Perfeito? Então cada um tem um estilo de vida. Mas qual é o princípio que eu extraio daqui? Qual é o princípio que eu extraio? Entre 8 horas e 5 horas, 4 horas de sono. 8 horas para mim e 4 horas de sono para o irmão. Qual é o princípio? O princípio é que eu preciso dormir. Você aprendeu isso, irmão? O princípio é: você precisa descansar, seu corpo precisa de repouso. Amém, igreja? Então assim também, muitos crentes estão tentando trazer a sua experiência e colocando como doutrina. E nisso Satanás, que é imitador barato, traz confusão. Assim como lá nas pragas do Egito, os magos de Faraó, os bruxos, os demoniados que estavam ali dando suporte para Faraó, tentou imitar a obra de Deus. Enviou, eles conseguiram enviar rãs também para tentar imitar a segunda praga, tentar imitar a obra do Senhor. Não é diferente, irmãos. Satanás está tentando também copiar, imitar, trazer confusão no meio dos arraiais do Senhor. Você está entendendo isso, irmão? 3 espíritos imundos. Os estudiosos acreditam que uma referência a uma trindade, uma forma de deboche da Santíssima Trindade. 3 espíritos imundos. Um sai da boca do anticristo, outro falso profeta, e outro da boca do próprio Satanás, do próprio dragão. 3. Percebe como ele é imitador? Tentando imitar a Santíssima Trindade. Quem está entendendo? Então, irmãos, o próprio apóstolo João vai dizer: nós não devemos dar crédito a todo espírito. Provai os espíritos, irmãos. Estamos vivendo, olha, lamentável, estamos vivendo um tempo de muita confusão. As pessoas estão confusas. O Bispo Miguel postou na página do Facebook dele ontem parece, ele revoltado, né? Muito indignado. Ele falou assim: irmãos,
eu sinceramente nunca esperaria viver um tempo, né? Não sei se você ficou sabendo aí, um museu em São Paulo de arte moderna, que o homem ficou nu e tinha crianças presentes. Você ficou sabendo disso? Meu Deus! Ele falou assim: eu nunca esperaria chegar a essa idade que eu tô, e as pessoas achando normal, as famílias levando as crianças para ver o camarada nuzinho lá no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Obra de arte. Oi? Tocar no homem pelado nisso? Meu Deus, não é só ver, mas tocar, irmãos. Depois entra na internet para saber mais a respeito. Bispo Miguel, indignado. Ele usou uma palavra forte. Ele falou: malditos pedófilos. Ele ficou indignado. Eu compreendi a indignação dele. Compreendi. Porque é o fim da picada. Satanás está tentando confundir os crentes, tentando trazer confusão no meio da sociedade, principalmente no meio do povo de Deus. Fique atento, amém, igreja? Saíram 3 espíritos imundos. 3. Uma imitação da Santíssima Trindade. O versículo 14 diz que eles são operadores de sinais. Demônios estão operando milagres no meio de muitas congregações. Nem toda congregação onde supostamente tem milagres, Deus está ali. Deus está aprovando. Você entende, irmão? Deus não está. Irmãos, eu não sei quantos já ouviram falar. Eu estou assistindo esse seriado, meu Deus, muito forte. Tem um seriado americano, está na primeira temporada ainda, chamado Greenleaf, né? Trata-se de uma família de pastores americanos negros lá nos Estados Unidos, onde tem a figura do bispo. Ele é responsável por uma mega igreja nos Estados Unidos. Só que ele e a família dele toda corrupta. Ele e toda a família. Um é adúltero, o outro tem inclinação homossexual. A igreja toda envolvida em fraudes, sabe? Uma mega igreja com milhares de membros. E vai se passando a trama, contando assim os detalhes. Eles moram numa mansão, toda a família, o bispo, a esposa, os filhos, os genros, tudo numa grande mansão. E um maltratando o outro, um tratando mal com inveja, com falsidade. Ou seja, eu fui pesquisar para saber o que o escritor, o roteirista queria transmitir. E ele colocou, ele falou assim: estou tentando mostrar o que está acontecendo de fato, tentando mostrar que muitos bispos, pastores, líderes são vistos como homens impecáveis. Estão tentando mostrar que eles sofrem também ataques, sua família cede à tentação. A neta, 15, 16 anos, usando drogas, e ela canta no ministério de louvor da igreja. Sabe aqueles corais que a gente vê nas igrejas batistas norte-americanas? O pessoal tudo cantando, tá? O outro em adultério. Olha, esse seriado, irmão, está sendo assim, um tapa na cara assim, porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Aí tem um momento assim, num diálogo, que ele fala assim: eu tenho 4.000 membros. Aí ele fala para a irmã assim: irmã, eu não conheço a metade desse povo, eu não conheço esse pessoal não. Aí tem um momento que a secretária dele chega para ele e fala assim: fulano de tal, a irmã fulano de tal está aí, quer conversar com o senhor. Ah, sim. Ou seja, ele recebe na igreja dele para uma mesa redonda, para um atendimento especial, somente as pessoas que dão oferta e dízimos de 10 mil, 50 mil dólares. Mostra claramente que ele é interessado somente no dinheiro. Irmãos, não sei se você acompanha, está na Netflix, Greenleaf, uma série só composta por negros, né? É uma produção do canal de televisão da Oprah Winfrey, né? Que é a mulher que manda lá nos Estados Unidos, essa mulher produtora, apresentadora. Então, um seriado, irmãos, que olha para confrontar mesmo, porque não mostra uma família santa, não mostra ninguém orando. Raramente mostra alguém orando, né, Cíntia? Alguém orando. Eles falam muito da Bíblia, falam muito de Deus. Se passa grande parte do seriado na igreja, que é uma igreja aberta 24 horas lá o dia todo, atende a comunidade, e se passa os diálogos também dentro da casa deles. Olha, irmãos, coisa terrível, e é uma verdade. Aqui dali acontece sim, de verdade, mas é pesado. É pesado porque o genro do bispo,
com inclinações homossexuais, o camarada líder de um ministério dando em cima dele, ele cedendo às tentações, a secretária do bispo tendo um caso com um pastor, olha, mostrando assim a decadência. Ontem eu estava vendo um episódio onde a filha dele, não sei se você sabe, nos Estados Unidos eles contratam pastores auxiliares e contratam, por exemplo, o cara que vai reger o coral. Quer saber disso? É contrato nos Estados Unidos. Pastores também, muitas igrejas contratam um pastor. É por produtividade. Se a igreja crescer, ele continua. Se a igreja não crescer, ele demite ele. Aí tem um momento que o camarada se apresenta, irmãos, para se oferecer para ser o regente do coral. Aí a filha do pastor atende ele, conversa, entrevista ele. Poxa, eu gostei de você, você canta muito bem. Aí ele falou assim, só tem um problema. Eu sou gay, o meu parceiro vai frequentar aqui a igreja. Eu já tive problema em 2 igrejas e os pastores não aceitaram. Ela, não tem problema, você canta demais. Eu falei, Cíntia, tudo é verdade. Não tem problema, contanto que você sabe se apresentar. Então, queridos, estamos vivendo um tempo de engano. 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta, do falso profeta. Esses demônios já agem também através da sociedade, muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja. Segundo texto, irmãos, Lucas capítulo 11. Estamos vendo aqui a atuação desses anjos caídos. O Evangelho de Lucas vai nos mostrar mais algumas coisas. Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 21. Jesus está se referindo aqui, vamos ao versículo 20 para a gente entender melhor. Lucas 11, 20. Jesus diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o Rei de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Olha o que Jesus diz: quando o valente, repita comigo, bem armado. Quem é esse valente bem armado, irmãos? Satanás. E quais são as armas de Satanás, irmãos? Repita comigo, pecado e engano. Ou seja, Jesus está comparando Satanás a um valente que tem suas armas poderosas. Ele diz aqui, guarda a sua própria casa. Satanás, usando a arma do engano, da mentira e do pecado, ele consegue guardar a sua própria casa. Ele consegue fazer o coração do homem a sua morada. Percebe? Então, hoje, esse seriado tem mostrado uma realidade de que, infelizmente, o camarada pode cantar, tocar, exercer cargo eclesiástico e não precisa ser santo. Diz a palavra de Deus: sede santos porque eu sou santo. Não, querido, a palavra de Deus ela não mudou. Não importa o talento. No momento que ela está fazendo entrevista a esse rapaz, o líder do coral, os dois, eles cantam de verdade, tá? Os atores. Eles começam a cantar uma música gospel, ela canta demais, mano. Meu Deus do céu. Ele começou a entrar com ela fazendo a capela. Eu falei, caramba, espetáculo. Ou seja, puro talento. Mas o filme mostra a realidade. Não precisa ser crente, não precisa ser santo para servir a um Deus santo. A Bíblia não mudou. Seja santo como Deus é santo. Amém, queridos? A Bíblia não mudou. Então note bem, Jesus diz que Satanás é um valente bem armado, usando suas armas da mentira, suas armas do pecado, para fazer morada, para fazer o ser humano sua própria casa. E diz que ele fica confiante nisso. O homem está escravo do pecado, Satanás tem essa confiança, diz aqui o versículo 21, ficam em segurança todos os seus bens. O homem está na mão dele, o homem que está escravo do pecado. Só que o versículo 22 diz: sobrevindo, porém, um mais valente. Quem é esse mais valente? Jesus Cristo. O mais valente do que ele vence, tira-lhe a armadura em que confiava. Jesus é o único que tem o poder de libertar o homem do poder do diabo. Satanás confiava numa armadura. A armadura que Satanás confiava para escravizar o homem, que é o pecado, que é o engano, que é a mentira. Espírito de engano. O camarada quer servir, quer trabalhar, quer ser líder,
quer exercer ministério eclesiástico, ocupar cargos na igreja, mas ele não quer buscar a Deus, ele não ser crente dentro da igreja e lá fora fazer o que ele quiser. Não pode. Não pode, irmãos. Então, o que Jesus veio fazer foi tirar a armadura em que o valente confiava, que é o pecado e o engano. Só Jesus tem o poder de nos libertar, amém, queridos? Então Jesus aqui, nesse texto aqui, compara esse anjo caído chamado Satanás, compara ele a um valente. Você já viu nos filmes assim de adolescentes americanos? Algumas crianças na escola, na faculdade fazendo bullying com a outra, você já viu já? Sempre tem um valentão, já viu já? Sempre tem um camarada gordinho, passa, né? Dá um tapa no outro. Você viu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Tinha um fortinho, toda vez que passava por ele, derrubava os livros dele, dava um tapa na cabeça dele, dava uma banda nele. Sempre tem um valente. E normalmente os valentões nunca acreditam que há alguém mais valente que ele. Sempre vai abusar do mais fraco. Graças a Deus, Jesus é mais valente do que o que se diz valente, amém, queridos? Então, Satanás é comparado aqui por Jesus a um valente que foi derrotado e vencido na cruz do Calvário, amém, irmão? Maravilha. Vamos para o Apocalipse novamente, capítulo 20. Agora a gente vai ficar aqui, a gente vai descobrir algumas coisas sobre o destino de Satanás, que é o principal anjo caído, né? O destino final dele, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Algumas pessoas, eu já ouvi alguns crentes, né, por falta de informação, por falta de leitura da Bíblia, dizer: pastor, mas eu acho que Satanás está preso. Não, não está. Olha só, capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, né, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ora, isso aqui vai acontecer depois da grande tribulação. Diz a Bíblia que Satanás ainda será preso por 1000 anos. O que os estudiosos chamam esses 1000 anos de período milenar ou milênio. Aí eu quero aqui fazer algumas pontuações. Os estudiosos, há grande controvérsia entre os estudiosos, né? Entre interpretar 1000 anos como 1000 anos literais de um reinado literal depois da grande tribulação, né? Segundo essa linha de interpretação, Jesus virá, descerá em Jerusalém, estabelecerá seu reino milenar, reinará 1000 anos literais. Outra corrente teológica acredita que esses 1000 anos seriam simbólicos, seriam simbolismo, não seriam 1000 anos literais. É um período perfeito de tempo, segundo esses outros estudiosos. Como é que ele chega a essa conclusão? Olha só, camarada, por isso que certo teólogo disse assim: teologia se faz de lápis. O teólogo diz o seguinte, que por que é um período perfeito? Não seria 1000 anos literais. Porque ele pegou o número 10 e levou ao cubo. Cubo 3, né? Trindade. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. O cara, né, tem essa explicação para dizer que o milênio, período de 1000 anos. Você já tinha pensado nisso? Bem, né? Bem uma imaginação boa. É o 10 ao cubo. Cubo representando a Santíssima Trindade. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, por ser 10 ao cubo, uma referência à Trindade, então é um número de perfeição, um estado de perfeição, um período de reinado perfeito. Agora, o contraponto para entendermos que sejam 1000 anos literais. Primeiro ponto: nos primeiros 300 anos da igreja, da história da igreja, todos os pais da igreja, todos os teólogos, em sua maioria maciça, interpretavam 1000 anos como 1000 anos literais. Aí você me pergunta: pastor,
Mas o livro de Apocalipse é um livro recheado de simbolismo, sim ou não? O que me garante que 1000 aqui não seja simbólico? Um detalhe importantíssimo. Todas as vezes na Bíblia, anota isso para você ver, todas as vezes na Bíblia, olha que a Bíblia tem 66 livros, onde aparece anos, a numeração anos, nunca é simbolismo, sempre é literal. Ok? 1000 anos para o Senhor. Quando Pedro está falando isso, ele está falando de 1000 anos literais. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia para o Senhor. Mas 1000 anos para mim, para você, continua 1000 anos, 10 séculos. Perfeito? Então, a minha opinião aqui, eu coloco aqui com a maioria dos intérpretes e comentaristas bíblicos, eu sempre entendi, desde menino, sempre criei que esse período milenar é um período literal de 1000 anos. Se a Bíblia diz que são 1000 anos, é porque são 1000 anos. Respeito os outros pastores que discordam, que digam que é um período simbólico, mas eu creio num período milenar. E diz a Bíblia que Satanás vai ficar preso por 1000 anos, um anjo. Diz aqui, então vem descer um anjo, e esse anjo tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, em outros textos diz uma grande algema para prender Satanás. É interessante, alguns intérpretes, nós não estamos certos disso, acreditam que o único anjo mensageiro que tem capacidade de prender, amarrar o próprio Satã seria Cristo Jesus. Isso é uma linha de interpretação. Ok? A Bíblia não diz se é Jesus, se esse anjo seja Jesus. Mas, se for um anjo comum, é um anjo muito forte, que recebeu essa incumbência de amarrar, prender Satanás por 1000 anos. Lá no final do versículo 3 diz o seguinte, algo importante: depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Repita comigo, pouco tempo. Então, análise, irmão. Satanás vai ter um papel proeminente no período da grande tribulação, juntamente com a besta e o falso profeta. Vai acabar a grande tribulação. Jesus desce, vem com os santos, estabelece o seu reino milenar de 1000 anos em Jerusalém. Vai governar o mundo. Perfeito? No final do governo de Cristo, um período de grande prosperidade no mundo, no planeta, entre os homens, diz a Bíblia que ele vai ser solto pouco tempo. Quem é que solta Satanás? Ele solta sozinho? Quem é que solta? O próprio Deus, com a permissão do próprio Deus. Perfeito? Com a permissão do próprio Deus, Satanás vai ser solto. Mas não é por muito tempo, é por pouco tempo. Ok? Versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua. Olha o porquê que Deus vai permitir, irmãos, que ele seja solto. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Gog e Magog é uma representatividade das nações rebeldes. Mas, pastor, não entendi. Se Jesus vai reinar durante 1000 anos, trazendo um reinado perfeito, como é que vai haver nações rebeldes durante o milênio que Satanás vai seduzir para tentar ir contra, para tentar guerrear contra Cristo? Como é que é isso? A maioria dos intérpretes, eu também acredito nisso, acredita o seguinte, que esse período milenário, irmãos, de 1000 anos, os seres humanos, que estiverem aqui na Terra, não é uma referência à igreja, mas os que estiverem na Terra, eles vão viver, eles terão longevidade, já por algumas profecias do Antigo Testamento. Eles vão viver muito tempo e eles vão ter filhos normalmente. Essa é a linha de interpretação. Vão ter filhos, pessoas vão nascer durante o período milenar. Sim, senhor. Pastor? E ao nascer, Satanás, estando preso, as pessoas não vão crescer e vão viver sem a influência de Satanás e sem a influência dos demônios. Então, é por isso que a Bíblia diz que Satanás será solto e ele vai conseguir seduzir, como diz o versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Ou seja, Satanás vai conseguir convencer, enganar estas nações. Na verdade, Gog e Magog é que representa as nações rebeldes, as nações que não desejarão
serem regidas por Cristo, isso me impressiona, sabe por quê? Veja bem, o reinado de Cristo será perfeito, amém, irmão? Mas os que nascerem durante o milênio não aceitarão ser governados por Cristo. É uma demonstração de que o quanto o homem é rebelde, o quanto o homem é depravado e deseja viver distante de Deus. Perfeito? Não é uma referência à igreja. A igreja estará reinando com Cristo. Eu sei que é um tema difícil de passar, por isso poucos pastores se aventuram a explicar a escatologia num culto de 1 hora de palavra de manhã. Mas eu estou aqui nessa loucura. Vamos lá. Você entendeu isso, irmãos? Satanás vai conseguir seduzir as nações rebeldes, ou seja, os filhos de pessoas que viverão, que nascerão durante o milênio. Pessoas que nascerão sem influência de Satanás. Por quê? Porque Satanás está preso. Deus solta, o próprio Deus vai soltar por um pouco de tempo. Vai permitir que ele saia, Satanás vai sair para seduzir as nações rebeldes. E diz o versículo 9, acompanhe comigo aqui: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que cidade é essa, irmão? Cidade querida? Jerusalém, muito bem. Desceu, porém, fogo do céu e fez o quê? Com esse exército rebelde? E os consumiu. Aqui o destino final de Satanás, desse anjo caído, ó. O diabo, o sedutor deles, dessas nações rebeldes, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram já há 1000 anos, no final da tribulação lá, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo no final da tribulação. Então diz agora, depois de 1000 anos, agora sim Satanás vai se encontrar com a besta e o falso profeta no lago de fogo, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? É interessante isso, né? A maneira como Deus trabalha. A gente fica pensando, né? Oh meu Deus, Deus não poderia já pegar Satanás e acabar com a raça dele? Já não poderia nessa que deixou ele preso, já mandava ele já pro lago de fogo logo? Deus prende, depois solta ele, permite que ele saia a seduzir as nações. Aí os estudiosos, né, aqueles que se debruçam sobre os livros, sobre os comentários, enciclopédias, dicionários bíblicos, dizem que após esse episódio aqui haverá o grande trono branco, o juízo de Deus, e no versículo 21 nós entraremos em definitivo na eternidade, novos céus e nova terra. Você está olhando para mim assim, essa impressão que eu tenho assim, pastor, não estou entendendo nada. Mas você está entendendo, irmão? Dá para... Você está olhando para mim assim... Eu creio, eu estou pregando aqui, eu creio que o Espírito Santo está falando contigo, amém? Eu creio que quem abre o teu entendimento é o Espírito Santo, não sou eu. Eu creio nisso. Eu creio que você vai sair daqui e que você vai pesquisar mais. Você vai se interessar pelo assunto. Por favor, cuidado com os sites que você vai entrar na internet. Entra em site adventista, testemunho de Jeová, e você vai furar, meu filho. Uma interpretação totalmente equivocada. Compre livros conservadores, de editoras conservadoras, né? Vai para o livro, melhor do que para a internet. Você vai ter uma compreensão melhor desses eventos aqui. Então, deu para você entender isso? A maneira como Deus trabalha, muitas vezes nos foge a compreensão, né? Nos foge. Esse período de 1000 anos, irmãos, nós, vamos supor, se Jesus volte agora, então Jesus vai arrebatar a igreja, perfeito? Vamos nos encontrar com Cristo nos ares, diz a Bíblia, e nós recebemos corpos indestrutíveis e incorruptíveis. Então, no final da grande tribulação, nós desceremos juntamente com Cristo para reinar com Ele. Diz a Bíblia que os crentes, os remidos, vão reinar com Jesus. Só que nessa que nós descermos, a igreja descer com Jesus, no final dos 7 anos da grande tribulação, haverá pessoas na terra. Sim ou não? Pessoas na terra vivas. Pessoas que aceitaram o governo do anticristo, que aceitaram a marca do anticristo, e pessoas que ficaram 7 anos fugindo da marca. Quem são esses que ficaram fugindo da marca durante 7 anos? Fugindo do anticristo, da besta. Quem são? Pessoas que se converterem durante a grande tribulação, que terá um período de 7 anos. Você está entendendo? Então, haverá pessoas, por exemplo,
Pessoa hoje que vem na igreja, mas não assume compromisso com Jesus. Jesus volta agora. Ela vai ou fica? Fica. Então, quando ela perceber que Jesus voltou, arrebatou a igreja, o que ela vai fazer? Caramba, era verdade. Puxa, por que não deu ouvidos? Por que não assumiu o compromisso com Cristo? Por que não abandonei o pecado? Por que não abandonei o mundo? Vai ficar se lamentando por ele. É bem pacífico por alguns textos da palavra de Deus que a mensagem continuará sendo pregada durante o período da grande tribulação, e muitas pessoas vão se converter de verdade na grande tribulação. Muitos judeus também vão se converter na grande tribulação. Muitos, né? Na grande tribulação. Então esse pessoal vai começar a buscar Deus. Serão 7 anos de grande perseguição do anticristo. Muito crente vai morrer. Aceita a marca? Não. Vai morrer. Muita gente, vai ser um banho de sangue. Deus vai derramar pragas sobre a terra, semelhantes às pragas do Egito, muito mais intensas do que as pragas do Egito. Ou seja, para quem não acredita que Deus vai derramar juízo sobre a terra, é só estudar as pragas do Egito, que foram pragas literais. Perfeito? Então, tais pessoas vão se converter. Quando no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, Jesus vier para estabelecer um período de 1000 anos de reinado e Satanás vai ficar preso, haverão pessoas, essas pessoas que se converteram durante a grande tribulação, é que serão regidas. Elas ainda não terão experimentado um corpo glorificado, como a igreja, está entendendo? Por isso é que eles poderão se reproduzir. Essa é a linha mais plausível de interpretação. Por isso que nascerão pessoas da grande tribulação, ou melhor, no período milenar. Por isso que as pessoas durante o período milenar não sofrerão influência satânica. Não sofrerão por quê? Porque Satanás está preso. E após a soltura de Satanás, Satanás vai conseguir êxito com essas pessoas. Pessoas que nasceram no período milenar. Então diz o texto claramente aqui que Satanás, versículo 8, sairá a seduzir as nações, e eles vão ser seduzidos, vão se deixar levar. Não é uma referência à igreja, corpo corruptível. Não, nós estaremos reinando com Cristo, digamos assim, auxiliando Cristo neste reinado. Ok? São os detalhes que a Bíblia nos dá. Existem outras questões, outras interpretações? Tem. Mas assim, irmãos, assim, uma opinião humilde desse servo que aqui pastoreia os irmãos, estudando, tá? Estudando a Bíblia desde os 16 anos de idade, estudando esse tema. Estou com 40. Essa linha de interpretação é a linha que mais honra as escrituras proféticas. É a linha futurista. Vou te dar um exemplo. Existem alguns pastores, alguns teólogos que acreditam que o milênio já chegou. Alguns teólogos acreditam que o milênio já estamos vivendo nele. Vamos ver se encaixa com a Bíblia essa interpretação. O milênio diz que Cristo vai reger as nações, será um período de reinado perfeito, as nações não se degladiarão, não haverá guerra, papapá. Isso está acontecendo hoje, irmão? A violência cresce ou diminui? Cresce, né? Você vê a Coreia do Norte aí, o Jong-un mandando toda hora, fazendo ameaças. Fazendo ameaça com o Trump xinga a mãe dele, ele outra xinga a mãe do outro. Ele, não, é tua mãe, é tua sogra, tá um xingando o outro. Eu aperto primeiro o botão aqui, eu aperto, né? Eu aperto o botão para lançar um míssil para você. Outro, não, eu que eu aperto primeiro. Vamos ver quem aperta primeiro? Tá palhaçada. Rumores de guerra. Jesus falou sobre isso. Não vai haver guerra não, irmão. Lembre-se, a terceira guerra mundial em nível de ogiva nuclear não vai acontecer com a igreja aqui. Esteja certo disso. A igreja do Senhor está livre da ira desse juízo. Esse juízo que Deus vai mandar para a terra é para aqueles que são rebeldes, aqueles que não querem se converter mesmo. As nações rebeldes vão experimentar um período de juízo intenso da parte de Deus. Com certeza a terceira guerra mundial vai eclodir nesse período. Alguns até acreditam que a guerra do Vale do Armagedon, Megiddo. Pastor, que palavra é essa? Estou falando uma coisa para você anotar, vai pesquisar, você vai aprender mais. Vale de Megiddo, o Vale do Armagedon, é o que é a batalha final. A batalha final que está acontecendo aqui, ó, versículo 9 aqui, a batalha final, a terceira guerra mundial aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os
consumiu. Alguns creem que seja nesse período, outros creem que a Terceira Guerra Mundial estourará durante a Grande Tribulação. Um desses dois períodos. O que a gente vê hoje são rumores de guerra, que é tão pior quanto uma guerra mesmo. Você fica naquela tensão. Fica naquela tensão. Existe até uma história aí que o camarada falou, que estava... Uma pessoa chegou para Donald Trump e perguntou para ele, para esse coreano, e perguntou para ele assim: como é que você faz para destruir os Estados Unidos? Perguntou para um repórter. Aí ele chamou o repórter: tá vendo esse botão aqui? Se eu apertar esse botão aqui, há um míssil que vai para os Estados Unidos e destrui os Estados Unidos. Aguardo, meu Deus, tá. E esse botão serve para quê? Esse botão aqui, se eu apertar, há um míssil que vai para a Alemanha, eu destruo ela. E esse botão aqui, esse vermelhinho aqui, esse botão, se eu apertar, há um míssil que eu mando para a Inglaterra, eu destruo a Inglaterra. E o Brasil, se você quiser destruir o Brasil, ele aperta 3 e confirma. Para você pensar. Para você pensar. Vê se não é verdade. Precisa mandar uma ogiva nuclear? Não. Precisa? Elege alguém do PT? Pode filmar. Tá filmando, deixa aí pra internet. Eleja. E tem 14 milhões de desempregados. Eleja alguém do PT para você ver quantas pessoas vão ficar desempregadas daqui a 2 anos. Eleja. As pessoas estão sem dinheiro. Você não tem dinheiro para nada. O camarada, eu estava lendo uns comentários num vídeo de concursos, o camarada botou assim: sou formado, não tenho dinheiro para nada, tenho tantos anos de idade, sou humilhado, sou envergonhado, não tenho honra, não consigo emprego, estou há 2 anos desempregado. Se alguém quiser me ajudar, aqui está a minha conta. Ele botou a conta do banco dele, número tal, agência tal, me ajude, qualquer quantia serve. Eu falei: meu Deus, é o desespero. Quer destruir o Brasil? Não precisa de ogiva não, irmão. Aperta 13, botão e confirma. Deu para você entender isso aqui? Amém. Versículo 10. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Temos aqui o triunvirato do mal, né? O diabo, o falso profeta e a besta. Olha só, irmãos, esse texto diz aqui: serão atormentados de dia e de noite. Isso aqui, irmãos, é literal. Pelos séculos dos séculos significa eternamente. Esse versículo aqui faz cair por terra a doutrina do aniquilamento ou aniquilação. Faz cair a doutrina de aniquilação. O que é isso, pastor? Doutrina de aniquilação. Os testemunhos de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que quando um crente morre, ou até mesmo as almas dos demônios, os espíritos dos demônios, as almas dos homens, o indivíduo ele não iria para um lugar chamado inferno, um lugar de tormento eterno. Essa passagem aqui seria simbólica para eles. O indivíduo será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos, uma referência à eternidade. Eles creem na aniquilação. Irmãos, essa doutrina da aniquilação, ela também vem acompanhada também com a doutrina do universalismo, onde todos, no final das contas, serão salvos e os perversos serão aniquilados. É uma doutrina perigosíssima. É uma doutrina perigosíssima porque eu posso continuar no erro, no pecado, posso continuar fazendo o que eu bem entender, eu não vou para um lugar nenhum de tormento, sofrer eternamente. Deus vai me aniquilar. É uma espécie de doutrina do nirvana, né? Doutrina budista, que diz que o indivíduo reencarna sucessivas vezes até chegar a um estágio onde a alma dele é incorporada no universo, no cosmos, ele deixa de existir como entidade.
Estranho, né? Pois é. A doutrina da aniquilação ensinada pelos TJs e adventistas é uma falsa doutrina. Uma doutrina perniciosa, juntamente com a doutrina do sono da alma, que o crente morre e fica inconsciente. Doutrinas que não se coadunam com a palavra de Deus. Então esse texto aqui, essa parte final do versículo 10, é um texto de prova onde diz que os demônios, a besta, Satanás, serão atormentados. Todos aqueles que seguiram, sabe? Seguiram a Satanás, o anticristo e a besta, eles serão atormentados de noite. É uma expressão para dizer que será o que? Eternamente, pelos séculos dos séculos. Não tem fim. Eu sei que isso, irmãos, é uma declaração assim que foge um pouco da nossa compreensão, porque nós não temos essa noção. O que seria viver 1000 anos? O que seria viver eternamente? Nós não temos essa noção de tempo. O que é viver 500 anos? O que é viver 2.500 anos, 3.000 anos? Não temos. Então, quando nós lemos um texto desse, onde diz que o indivíduo vai ser atormentado eternamente, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente, não tem fim, uma coisa assim que foge da nossa compreensão. É como tentar compreender Deus. Toda criança pergunta, pequenininha, pergunta ao seu pai: quem criou Deus, papai? Aí você não tem resposta. Não, Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Aí você e a criança fica mais ainda. Você dá a resposta por dar, porque você também está mais confusa do que ele, sim ou não? Olha, meu filho, Deus sempre existiu. Aí a criança olha para você, tipo assim, resposta meio, não me convenceu. A gente não entende, está além da nossa compreensão. Um Deus eterno que não teve início, eu não consigo entender. A criação não consegue entender. Eternidade, viver 2.000 anos, viver 3.000 anos, viver eternamente pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Aí não tonha não, pelos séculos dos séculos, é uma expressão grega para falar que é para sempre, não tem fim. Isso é difícil, irmãos, funde a minha cabeça, funde a nossa mente. Mas o que nós precisamos fazer é só crer, meu irmão. Creio para declaração de Tertuliano, creio para entender. Amém, irmão? A declaração de Tertuliano, creio para. Eu não vou tentar entender para crer. Não, pastor, não estou entendendo nada. Eu vou tentar entender esse negócio melhor para crer. Estou acreditando nesse negócio não, pastor. É difícil para mim acreditar nesse troço aí. Essas coisas que você está falando aí, mesmo lendo aí, é o contrário. Eu creio. Se eu creio, o Espírito Santo começa a me trazer revelação. Se eu creio, o Espírito Santo começa a me dar entendimento daquilo que é necessário e suficiente para que eu possa herdar a vida eterna. Deus não vai dar a revelação de tudo. Ele vai dar a revelação daquilo que é suficiente para você ir para o céu. Está de bom tamanho, irmão? Graças a Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Só para a gente seguir aqui, versículo 13. Deu mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro, olha só, guardas, né? Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só um detalhe, esse julgamento aqui, esse juízo, né? Versículo 11, viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu da terra e o céu, não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse julgamento aqui, irmãos, esse juízo do grande trono branco, não é julgamento de crente.
Quando a gente é novo convertido, a gente lê e acha que é, né? Você vai estudar, você vai perceber, vai descobrir que não é. Este juízo do grande trono branco é o juízo dos ímpios. Por exemplo, Herodes, essa turma aí, Judas Iscariotes, Nero, Calígula, estou falando que os vilões, né? Adolf Hitler, Stalin, etc. Esses indivíduos partiram e foram para o Hades, para o inferno. Perfeito? Então, só depois da grande tribulação, só depois do milênio, diz a Bíblia que eles vão comparecer diante do grande trono branco. Livros vão ser abertos, e o livro da vida também. O livro da vida só vai ser aberto só para mostrar para eles que o nome deles não foi escrito no livro da vida, porque somente os remidos pelo sangue de Jesus é que tem seus nomes escritos no livro da vida. Perfeito? Não é julgamento de crentes. Os crentes já foram glorificados, já receberam galardão. É outra situação aqui. São os mortos que partiram sem Cristo. Você entendeu isso, irmão? Deu para vocês pegar? Não é julgamento de crente. Crente vai receber galardão, vai ser arrebatado para receber galardão. Onde está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 3. Ok? Se você ler com calma, para você entender isso. Então, veja bem, versículo 12. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Serão abertos livros, olha só, vários livros do céu, hein? Visão de João no céu. E vai ser aberto outro livro mais importante, que é o livro da vida. Aí muitos vão dizer, isso é simbolismo, irmão. Tudo é simbolismo. Eu creio literalmente, queridos. Livros onde são registrados todos os passos do homem. Quem é que faz isso, pastor? Eu penso que ele tenha miríades e miríades e miríades de anjos para fazer esse serviço, sim ou não? Lembra que eu falei, que eu mostrei o texto onde os anjos observam os crentes durante o culto? Você lembra? Aí lembra que eu falei sobre isso? Possivelmente registrando os atos do crente no momento da adoração. Então, queridos, o mundo espiritual é algo tremendo, sabe? O que nós vamos descobrir, o que Deus vai desvelar para o crente na eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos, não é verdade? Não passa pela imaginação do homem o que Deus tem preparado. Então, é triste, né? Quando o sujeito apostata da fé, conhecendo a verdade, ele abandona Jesus descaradamente. E normalmente ele está trocando Jesus por um namorado, por sexo livre, por drogas, por uma balada, para ir no parque de exposição ver a Maiara e Maraianza. A Laís falou para mim na sexta-feira assim: olha os discursos das professoras. Olha o discurso das professoras. Eu peguei a Laís, né? Sexta-feira na escola. Aí ela falou assim: minha tia falou. Como é que foi a aula? Tá? Foi boa, tá? Minha tia falou, chegou 3h30 da manhã em casa, foi ver o show da Maiara e Maraísa, lá no parque de exposições. Olha o que a professora fala para os alunos. 3h pouca da manhã. Foi trabalhar. 7 horas da manhã estava lá para dar aula. É isso que impressiona. Se você marcar uma vigília com crente, sábado, domingo, você sai daqui 4 horas da manhã e eu disser, ó, tem que estar 8, 9 horas da manhã domingo aqui, culto normal. Esse pastor tá doido, né? Tá vendo que eu vou dormir? Eu, hein? Tá vendo que eu fiquei a vigília? Tá doido, eu? Para as coisas do mundo nós temos disposição, sim ou não? Somos muito animadinhos, né? Para as coisas de Deus, estamos cansados, né? Para Deus sempre temos desculpas esfarrapadas. Eu detesto, tenho um pavor, geriza de crente que vive dando desculpa. Não, por quê? Porque Jesus não deu desculpa para morrer por você na cruz. Não deu desculpa. Foi até o fim.
E para Deus só vivemos dando desculpa. Só vivemos dando desculpa para Ele. É o mínimo que devemos fazer para Deus. Procurar corresponder, ser recíproco com Ele, lançando-se totalmente nos braços de Deus. É o mínimo. Pessoas que partiram sem Cristo, suas obras foram registradas. Mas o livro mais importante, onde seu nome deveria estar registrado, o nome dele não foi. As obras dessas pessoas foram registradas. Assistiu tantos cultos, ouviu tantas mensagens, outrora estava na casa de Deus, cantou, tocou, ensinou, porém nunca deu ouvidos ao Senhor, porém nunca procurou nascer de novo. Todas as obras, tudo registrado nos livros. Se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida que é o mais importante. O livro da vida não precisa estar registrado as suas obras. O livro da vida estará registrado somente o teu nome. Anderson Porto, seu José da Maria das Tamanca, lavado e remito. Está entendendo, irmão? O livro principal. O livro é interessante que o nome dessas pessoas que partiram sem Cristo, o nome delas não está no livro da vida. Mas porque Deus faz questão de abrir o livro da vida para eles? É para mostrar. É interessante, né? Deus presta conta com o ímpio. É uma espécie de satisfação. Deus faz questão. Aqui, suas obras, sua vida. Você viveu 50 anos, viveu 60 anos, 70 anos rejeitando a Deus, né? Todas as suas obras aqui, todas as oportunidades que foram. Mas eu, Senhor, eu ia para a igreja, se o Senhor me desse mais 5 anos de vida, eu juro para o Senhor que eu ia me converter. Será? Partiu. E Deus faz questão de abrir o livro da vida. Pois é, você rejeitou meu filho, seu nome não está nesse livro. Esse é o livro onde seu nome deveria estar escrito. Então, queridos, que nós possamos manter o nosso nome no livro da vida. Calvinistas zombam, né, disso, mas a Bíblia diz que o nome do indivíduo pode ser riscado no livro da vida, sim, Senhor. Como é que o nome de um indivíduo pode ser riscado no livro da vida? Se ele é apostatado da fé, irmão. Se você hoje abandonar Jesus, voltar-se para o mundo e dizer: Senhor, eu não quero mais viver para Ti, eu quero fazer as minhas vontades, eu vou cair na gandaia, eu vou aproveitar esses anos que eu fiquei na igreja, 10 anos que eu fiquei na igreja, eu vou ir para todas as festas, eu vou pular todos os carnavais. É um direito seu, né? É um livre escolha. Mas também vai ter que ser bem firme, bem forte, para chegar no grande dia, observar que o nome não está escrito no livro da vida, que irá passar a eternidade pelos séculos dos séculos atormentado no fogo eterno. A morte, o inferno, todos foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém, versículo 15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, queridos? A gente encerra aqui essa série falando sobre os anjos. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Amém?